Boa noite a todas e a todos. Muito prazer, vamos dar início a mais um dos eventos do nosso departamento, né? Infelizmente, ainda apenas de modo remoto, né? Mas em breve esperamos que a gente possa retomar os encontros ao vivo, né? Tem umas carinhas aí, dá sempre saudade. E quando a gente voltar, a gente vai tentar manter esse sistema remoto também para quem estiver de longe continuar podendo ver também, né? É... Então, pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente também vai gravar o evento hoje, que ele vai ficar disponível no canal do departamento. Quem ainda não segue, né? Lembrar de seguir lá o canal. Sempre os eventos estão sendo gravados, desde o ano passado, tanto seminários quanto outras palestras que a gente teve. E aí a gente está montando esse ótimo repositório de informacional, né, com os vídeos das nossas palestras, nossos eventos online. Vou passar a palavra agora para o professor Mário, nosso chefe de departamento de Arquitetura e Urbanismo, também coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade, e posteriormente a gente segue com a noite. Obrigado. Boa tarde. Hoje temos o prazer de realizar o evento Rumo a Veneza, apresentação dos projetos vencedores do concurso para o espaço expositor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas para a Bienal Internacional de Veneza. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas foi convidado a participar da Bienal Internacional de Arquitetura 2021, organizada pelo Centro Cultural Europeu. O evento ocorrerá em Veneza, na Itália. Com o intuito de incentivar os estudantes a representarem a cultura da escola, seus valores, sua produção, seu padrão de comportamento e suas especificidades por meio de um projeto, foi organizada uma comissão curatorial formada por professores do curso, para promover um concurso interno entre o corpo discente. O objeto do concurso foi um espaço expositor a ser instalado em uma das galerias do Palácio Mora e do Palácio Bembo, em Veneza. Infelizmente, devido ao prolongamento da pandemia e às consequentes dificuldades logísticas, o departamento optou por adiar sua participação para a edição da Bienal de 2023. Agradeço a presença e passo a palavra para o professor Diogo Carvalho, coordenador de internacionalização do departamento e professor do colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade, que dará as boas-vindas e apresentará as equipes vencedoras. Em nome de todo o departamento, todo o corpo docente, toda a universidade, gostaria de dar os parabéns para as equipes, todas que participaram, e principalmente para as equipes vencedoras. Uma boa tarde, um bom evento para todo mundo. Obrigado, Mário. Obrigado, Fernando. Realmente é uma satisfação a gente poder estar fazendo esse evento aqui, né, e prestigiar esses belos trabalhos. Né, como chefe da comissão, né, de avaliação do concurso, né, também contou com os professores Fernando Pacheco, Hugo Matos, Paulo Weisberg e Sérgio Saraiva. A gente ficou assim, impressionado com a qualidade dos trabalhos, com a qualidade das propostas, e foi assim, muito difícil realizar essa seleção. Então, a gente gastou bastante tempo debatendo, né, propostas que eram mais interessantes, que potenciais que as propostas ofereciam, observando os vários critérios do edital. Teve vários embates, assim, então foi uma dinâmica muito interessante, também gratificante, inclusive depois de descobrir, né, de quem que era cada trabalho e tudo mais. Então, isso foi uma dinâmica muito positiva e que nos leva a crer, né, que o caminho que a gente está trilhando aqui no curso, né, é um caminho de muito sucesso, né, tendo esses trabalhos de altíssima qualidade, né,
que dificultou bastante o trabalho da banca, né? Para a gente poder avançar mais rápido, eu gostaria, né, de apresentar as equipes, né, classificadas e vencedoras, né, do concurso. Né? Eu vou começar com a menção honrosa, né, do projeto intitulado Área de Serviço, com o estudante Otávio Augusto Carvalho e o estudante Victor Fernandes de Almeida Moreira, certo? A gente queria agradecer e parabenizar também a menção honrosa, né, do projeto intitulado Tramas, das estudantes Laura Emery Goulart, Laura Fernandes Tomás, Ana Beatriz Costa Santos. Né? E a gente queria, né, também ressaltar, né, o trabalho incrível, né, que tirou o segundo lugar, né, com um projeto intitulado Pavilhão Lux, né, com os estudantes Bárbara Solha Pazini Ribeiro, Camila Bela Lara e Silva, Lucas Carantino, Silvia Natália de Oliveira Azevedo. Um erro aqui. Bom, aí a gente queria dar, né, os grandes parabéns aí, e um orgulho, né, do nosso curso, né, com o primeiro lugar do projeto intitulado Antrópico, né, com os estudantes, né, Augusto Rodrigues de Lácio, né, Marcelo Oliveira Quintino de Santos, Raul de Araújo Cirne e Silvio Pinheiro Ramos. Né? Então, a gente parabeniza a todos que participaram do concurso, e a gente fica, né, de fato, muito satisfeito, muito orgulhoso, né, com a grande qualidade dos trabalhos. Então, sem mais delongas, né, queria passar, né, devolver a palavra para o professor Fernando Pacheco, né, e agradeço aí, a presença de todos. Obrigado, professor Mário, professor Diogo. Vamos fazer a seguinte dinâmica aqui hoje, né, apresentar a dinâmica do evento, né? Vamos ter as apresentações dos trabalhos na ordem das menções honrosas, depois o segundo lugar e o primeiro lugar. Vamos tentar trabalhar com em torno de 15 minutos para a apresentação para as 3 primeiras apresentações, e em torno de 25 minutos para a última apresentação. E aí a gente fica com uma margem de tempo para uma discussão, perguntas, questões que possam surgir, até entre os próprios grupos, ou dos professores para os estudantes, ou de outros colegas seus que estão aqui hoje também. Então, vou convidar para abrir nossa sessão de hoje o estudante Otávio Augusto Carvalho, Vitor Fernandes de Almeida Moreira, receberam a menção honrosa pelo projeto Área de Serviço. Após as apresentações e após o evento de hoje, já informando a todos, a gente vai enviar os certificados de premiação para as equipes que estão aqui hoje com a gente, que foram as vencedoras e as classificadas no concurso. Muito obrigado. Passo a palavra para o projeto Área de Serviço. Otávio e Vitor. Obrigado, gente. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Já peço desculpas se meu cachorro deu uma pequena surtada, que ele está latindo no fundo, mas eu acho que vai dar para ouvir. Vocês me avisem quando aparecer para mim, por favor. Tá rolando, Vitor, tudo certo. Obrigado, Diogo. Vamos lá, então. Bom, eu sou o Vitor, estou aqui com o Otávio. Otávio, você está por aí? Estou aqui. Olá, boa noite e obrigado a todos aí, os professores e todo mundo. Bom, nosso projeto ele se chama Área de Serviço, feito por mim e pelo Otávio. Como diretriz do projeto, né, a gente queria justamente a aproximação que o próprio nome já diz, né, essa relação com a área de serviço, a área da residência, enfim. Então, como diretriz, a gente queria começar a trabalhar com os materiais de baixo custo, né? A gente teve essa preocupação primeira, né? Até pela própria questão do edital ter salientado isso. Então, a gente queria propor uma especialidade que tivesse uma relação com o contexto, não só do cotidiano, mas também com o contexto da escola, afinal, é a representação, né, da nossa escola no evento, e buscar essas relações entre a arquitetura e o cotidiano, que eu acho que era o mote principal ali, tanto do tema, mas também por questões contemporâneas da arquitetura, enfim.
Então, e também a questão do espaço se destacar no ambiente, né, para a gente ter essa honraria de ter sido convidado e ser uma ótima oportunidade de poder representar a escola, enfim. A gente partiu do conceito da casa, né, como ponto de partida para esse pensar o cotidiano, e a área de serviço ela surgiu como uma analogia dessas relações entre a academia com a sociedade, né, essa importância que a academia tem com, enfim, com as pessoas, com a comunidade, com o contexto que ela está inserida. Até pelo próprio, por isso fazermos parte, né, das ciências sociais aplicadas, então isso faria essa conexão. Então, a área de serviço ela surge aqui como essa manutenção, né, do morar e, por consequência, do viver. E também teve essa relação com a ladrilho hidráulico, que também norteou bastante nossas pesquisas formais, enfim. A gente até usou um estudo da Cláudia Campos, da UFMG, para poder dar uma delineada nessas relações da história de BH com o próprio ladrilho hidráulico, então isso também vale ser mencionado aqui como uma diretriz importante, como parte da conceituação. Então a gente começou dessa ideia de querer fazer uma vista explodida de um cubo de azulejos, né, que seria essa área de serviço. Então a gente tinha essa ideia de representar essa representação técnica, né, da vista explodida, que é muito gráfica, né, tem esse movimento do espaço, e também do vazio no interior. Mais para frente eu acho que vai ficar mais clara essa relação do vazio com o resto da proposta. Como parte do processo também, a gente pensou nos materiais, então a gente pegou os materiais que definiam essa relação, né, do espaço, do serviço doméstico, assim, do cotidiano, dessa manutenção do viver. Então a gente também pensou como parte do material a questão do custo, né, do preço em si, o peso do material, o peso físico, e também o peso visual, né, na parte da conformação plástica do espaço expositor. E também a questão da textura, do cheiro, né, essas questões mais sensitivas, e a questão semiótica também, de como que essas relações sígnicas, né, acontece entre o espaço e o visitante, enfim. Aqui a gente já parte para a construção, né? A gente pensou no uso de módulos, que facilitaria tanto a questão do transporte, mas também a questão da montagem, né? Já que tinha também esse viés de preocupação. Então, a gente fez esses 3 tipos de módulos, né? Com as respectivas unidades. E a gente tinha os módulos com os elementos fixos, desculpa, que seria o tecido costurado em guipa, né? O tecido seria um tecido alvejado, né? Do pano de prato, o pano de chão, e o cabo de vassoura. Então, a gente basicamente usou esses 2 materiais, o pano de chão e o cabo de vassoura, em um suporte, né? Que é o que está representado aqui. As peças horizontais... Oi? Desculpa, só interromper, que vale lembrar também que ao longo do processo também de descobrir quais materiais que a gente ia usar para trazer essa ideia de sintetizar o espaço da manutenção e do cotidiano, a gente partiu de alguns objetos também que a gente foi vendo ao longo do processo que daria um pouco errado dificultaria um pouco o transporte dos materiais e tal para o local da exposição. Então, isso tudo participou do nosso processo de criação mesmo desse espaço, porque em algum momento a gente até chegou a pensar em usar o bloco de concreto cru e tal, para fazer uma montagem com ele, e aí a gente achou mais interessante usar esses objetos leves que remetessem a um ambiente mesmo da área de serviço, mas, assim, explodido a partir desses materiais leves mesmo, como o cabo de vassoura e o pano como esses elementos fundamentais assim do projeto. E a própria questão da cubagem, né, do peso e do transporte, que a gente fez essa análise antes. Então, alguns materiais eram leves, por exemplo, mas inviabilizados pelo volume, né, que também o cálculo é feito a partir do volume, enfim. Então, isso eu não coloquei aqui, mas, claro, entrou no processo. E também a gente tem esses elementos desmontáveis, né, que seria a haste de suspensão, o outro tipo de cabo de vassoura, essa janela, entre aspas, né,
e o suporte inferior, o pé da estrutura. Então, a construção ela partiria desse processo, né, da colocação das hastes, né, da junção da parte fixa com a parte desmontável, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma animação de como isso aconteceria. E o processo de construção em si, né, a ordenação dos módulos, a parte das telas, que eu vou falar mais para frente, e essa vista de como que ele é antes e depois, né? Até o próprio processo de montagem tem essa relação do explodido, né? Como se a estrutura inflasse de alguma forma. No processo de transporte e embalagem, também era uma diretriz importante que a gente levou muito em conta, a gente fez dessa forma um suporte tentado, né? Que teriam esses slots para organização do processo, não só de transporte, mas também de organização na hora de desmontar e enviar novamente, caso fosse necessário, enfim. E a proposta expositiva, a gente pensou no uso de suportes audiovisuais para a exibição dos trabalhos, né? Então, a gente tinha essa janela como elemento lúdico de relação entre o interior do ambiente, né? Então, você tem que usar essa janela como um eixo visual para poder ver, né, os trabalhos. E também a questão de diferentes ângulos de visão pelas frestas, né? Como tem essa movimentação, né, das peças, a gente consegue ter vários tipos de visão no interior. Eu acho que o espaço expositor ele é voltado para dentro, né? Tem essa questão que ele não expõe nada do lado de fora, ele é todo interno. Então tem essa relação justamente com dentro, né, com o íntimo e essa questão do próprio cotidiano. O espaço ele é penetrável visualmente, né? E também a gente optou pelo suporte audiovisual como um aumento dessa possibilidade de exposição de trabalhos, né? Então, como a gente já tem essa pegada de ser objetos, de ser um material mais barato e ter essa questão social envolvida, talvez diminuir o custo ao máximo era o nosso mote principal, assim. Então, usar o audiovisual como uma forma de expor, né, como uma técnica de expografia, no sentido de não precisar enviar muitos materiais e acabar custeando mais o processo. Na questão do transporte, né? Aqui a gente tem alguns vistos só para a gente ver como que é a organização de cada face. Aqui uma metragem, para a gente ter uma noção das relações espaciais do projeto. E o objeto final, né? Que a gente chegou nessa forma, que ele tem esse contraste dos materiais com o contexto. Eu acho que o contexto ele é muito importante, né? Tanto na hora da representação, de representar nossa escola, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, né? A América Latina, num evento mundial, mas também tem essa questão do contraste de estar exposto num palácio, né? Tem toda essa pompa, essa elitização do espaço, em contraste com esses materiais supérfluos, né? Então, a arquitetura, aquela coisa, é o que há de mais cotidiano penetrando nesse espaço teoricamente elitizado, que né, a gente pode fazer analogia com a própria arquitetura, enfim, o próprio ensino da arquitetura em si. Então, o expositor ele tem essa questão da interatividade, não interatividade na questão tecnológica em si, né, mas da pessoa ter que desbravar o objeto, né, rodear, enfim, para poder entender o que está acontecendo ali. É a questão de ser uma estrutura responsiva, né? À medida que você anda ao redor dele, essas bandeiras vão mexendo. Então, né, como se ela tivesse... Como não? Né? Ela está suspensa ali, então, à medida que você vai andando, você vai sentindo a interação com o objeto em si. E a gente tem essa questão do vazio como um reforço da superfície, né? A gente tem essa questão de você olhar para dentro, mas olhar a superfície de outro ângulo, de outro lado, né? Então, a gente tem essa representação técnica materializada, né? Expandida. Então, essa vista explodida como se ela estivesse no espaço colocado ali, mas ao mesmo tempo vazio, conformando essa superficialidade do espaço expositor, né? E a gente também teve essa pegada de não deixar nada exposto para fora, né? Como eu já falei, tudo na questão do interior, para poder ter essa interação, essa curiosidade, despertar esse mistério mesmo para a nossa escola, né? Para aquilo que a gente está representando ali. Aqui a gente tem nossa prancha, se o Otávio quiser comentar alguma coisa. Não, só continuar a parte do que você estava explicando, o objeto final ali. A gente chegou nele como também uma forma de relacionar com o espaço mais íntimo, né,
das casas, da arquitetura brasileira, que a gente entendeu que chegaria nessa parte da área de serviço, é onde se dão as relações da manutenção, que a gente já falou, e as relações domésticas também, um espaço de relações sociais também, né? Entre as pessoas que moram na casa e tal. E também o objeto final como, quer dizer, o suporte da nossa exposição como um objeto expositor também, né? Um objeto a ser exposto. Tanto o suporte quanto a plataforma, né? Quanto o conteúdo. E também essas formas finais do azul nos panos de chão, né, que a gente tentou trazer, aludindo a uma tradição arquitetônica, né, brasileira, com a coisa do ladrilho que a gente falou, que é história, que tomou diferentes formas, né, ao longo da nossa cultura arquitetônica, em contraste com esses objetos banais. E aí, só o detalhe ali dos pezinhos, que seriam objetos feitos a partir de modelagem 3D, né? O Também, suporte também, né, tem essa relação da fabricação digital com isso, essa interação com esses objetos banais. Esqueci de falar isso, obrigado. fabricação digital como também mais uma coisa ia ser inserida nesse projeto que relaciona os valores da nossa escola, né, que são as técnicas construtivas e a tecnologia da construção aplicadas a um contexto social da arquitetura e dos espaços que a gente estuda. Também fazendo referência à questão do canteiro de obras, que está sempre presente na nossa grade, né? Pode passar, Vitor. E aí as pranchas finais, né? As duas pranchas finais. Pode passar mais um. Isso que a gente já mostrou e sintetizando aí as formas de juntar todo esse material para fazer o deslocamento até o local da exposição. Eu acho que é isso, né, Vitor? Mas é isso, era mais essa preocupação mesmo com o social, com a arquitetura cotidiana, que era o tema, né? Tem até essa aproximação, então acho que a gente buscou por esse lado, né, para explicar o projeto. Acho que o mote é esse. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Otávio, Vitor. Eu fiz parte também da comissão. Aí, André, isso aí, palmas para os meninos, né? Os homens. Eu também fiz parte da comissão do organizadora do concurso e da comissão avaliadora, né? É muito legal a gente ver vocês apresentando, assim, na hora que a gente tá lendo ali as cegas, né, e vendo as pranchas, igual o Diogo falou, a gente fica supondo algumas coisas, outras coisas a gente lê também, né, do que vocês comentaram para a gente, outras a gente fica tentando imaginar. Muito bom ver vocês apresentando, e aqui também tem um pouco mais de espaço, né, e de tempo, não só as pranchas simples, né, mas vocês estão de parabéns. Eu não tive o prazer de dar aula para vocês, não, mas gostei muito, super simpáticos, viu? Um prazer. Obrigado. Espero que a gente ainda se encontre aí em outros momentos. Vamos encontrar, com certeza. Sim. Gente, vamos continuar aqui e parabenizar os meninos também pelo tempo, né? Muito bom. Foram 13 minutinhos aí, ótimo cronometrado. Vamos agora para mais um dos projetos que foram classificados como menção honrosa, o projeto Tramas, né? Da Laura Emery Goulart, da Laura Fernandes Thomas e da Ana Beatriz Costa Santos. Passar a palavra para vocês. E boa noite, gente. Boa tarde ainda, né? Vou projetar um minutinho. Para a Bia é boa noite.
Para a Bia, boa noite. Bia está em Portugal. Boa noite, sim. Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, então, nosso projeto é o Tramas. Sou eu, Laura Tomás, junto com a Laura Goulart e com a Ana Beatriz Santos. A gente vai explicar um pouquinho da lógica do que a gente pensou para criar esse projeto. Vocês estão vendo tudo certinho? Tá dando para ver direitinho. Beleza. Bom, então, para começar, a gente queria mostrar as pranchas de uma vez, assim, dá para pegar, assim, de maneira geral, que é o nosso projeto. São 2 pranchas e o nosso projeto, no geral, ele é baseado nesses pontos aqui. A arquitetura, sociedade e cultura, renda, a fabricação digital, a modulação, o sensorial e a produção em trama. Então, essa aqui é a cara, assim, do nosso projeto. Essa é a segunda prancha em que a gente mostra um pouco da montagem, e a partir disso, agora a gente explica como que... Opa! Deixa eu voltar. A gente explica como que a gente pensou. Então, para começar, isso é meio que um brainstorming, assim, que a gente fez. A gente ficou pensando como que a gente poderia falar de arquitetura, sociedade, do entorno, de onde a gente vive, representando o nosso curso, a nossa escola, os valores. Então, a gente começou a listar palavras que representassem tanto o Brasil no geral, a nossa cultura, quanto a cultura da escola em si. Então, a gente pensou muito em inovação, em sempre tecnologia digital, que são sempre coisas características do nosso curso que acompanham a gente durante toda a trajetória na universidade. O sustentável, e pensando no Brasil, a gente ficou pensando em cultura, diversidade, sobre a manualidade e o artesanato, assim, como representação do Brasil. E aí, disso, assim, acho que o que se destacou é a tecnologia, o artesanato. E a gente pensou, como que a gente pode unir o digital com o manual? Porque são inicialmente opostos, né? Então, a gente ficou querendo pensar como que a gente poderia fazer isso, porque a gente achava que o digital e a tecnologia representaria muito bem a nossa escola, e o manual um pouco do Brasil, assim, traria um pouco de aproximação, assim, do usuário do espaço com o Brasil. Então, a gente a gente pensou, acho que o que representa o nosso curso muito bem é a fabricação digital, né? Uma coisa que a gente está sempre fazendo, usando os laboratórios, o Lefad e tudo mais. Então, a fabricação digital era um ponto importante para a gente levar para o nosso projeto. E, além disso, a renda. A renda é um artesanato muito manual, feito por mulheres, vou chegar lá nesse ponto ainda, mas é uma coisa extremamente manual, que unida à fabricação digital, na nossa concepção, a gente poderia representar um pouco do Brasil, da escola. Então, coloquei aí ainda algumas palavras-chave, né? A leveza da própria renda, ser autoportante era um aspecto importante no edital mesmo. A sobreposição de texturas e transparências, enfim. A madeira, um corte digital, era importante sensorial. Uma textura, transparência. A estampa e um padrão, né? Ter um padrão a partir da renda. E a modulação. E aí, a partir disso, a gente continua explicando. Sobre a renda, a gente escolheu por representar o Brasil. A gente queria realmente essa coisa do artesanato, da manualidade. A renda é uma tradição trazida por colônios portugueses e foi difundida principalmente no Nordeste do Brasil, em várias regiões, e ela tem muitas características, muitos tipos diferentes. Tem a renda de Bilro, que é essa aqui, tem a renda renascença, a renda irlandesa, tem vários nomes e elas se difundem, assim. Mas elas saem ali, uma tradição portuguesa que vem para o Nordeste, mas que representa muito o artesanato no Brasil no geral e o povo brasileiro, a gente acredita. Então, conta um pouco da história do Brasil a partir disso. E é uma atividade predominantemente feminina, que é passada de geração em geração e que sustenta muitas famílias no Nordeste brasileiro, que
se sustenta a partir do artesanato, da venda do artesanato. Então, sendo um grupo, uma equipe totalmente feminina, a gente é uma coisa que a gente gostaria de levar. Assim. A renda representa o Brasil, as mulheres brasileiras, e a beleza, a delicadeza e a força ao mesmo tempo. Traz leveza para o nosso projeto, mas ao mesmo tempo é forte, é um elemento que se impõe assim no espaço, fica claro que ele está ali. E aí, para explicar um pouco mais do projeto, só um minuto. Desculpa. Então, para representar um pouco mais do nosso processo assim, de pensamento, a gente pegou aquelas imagens das rendas e a gente foi estudando esses padrões e foi transmitindo a partir de um croquis. A gente foi gerando essa estampa, essa imagem, que a gente foi replicando nos vários painéis, que as meninas vão explicar melhor como que é essa lógica. Mas a gente foi replicando nesses painéis até se transformar numa estampa, num padrão vazado, num rendilhado mesmo. Bem detalhado, é um trabalho assim de fabricação digital que tem que ser bem atento, mas que a gente causa assim, a gente acredita que causa um impacto. E aí, a partir disso, a gente foi criando, a renda em si já é uma subtração, né? E a gente foi subtraindo mais ainda para criar diferentes padrões e painéis. Aí agora passo a palavra para a Laura. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a materialidade do nosso expositor. E, assim, a gente fez muitas pesquisas sobre materiais que pudessem representar o nosso expositor e que trouxessem a estética e também todos os conceitos que a gente queria abordar nele. Então, a gente focou, obviamente, nesse tipo de material e também em materiais que fossem mais acessíveis, assim. Então, que fossem materiais mais fáceis de serem encontrados e mais baratos também, o que facilitaria todo o processo. E também a gente queria materiais que não só facilitassem nesse sentido de serem encontrados, mas que também facilitassem no processo de montagem. Porque tem toda essa questão de, tipo, a gente ter que montar aqui no Brasil uma parte e aí depois ele ser mandado para outra parte do mundo e ainda ser montado lá. Então, teve todo esse processo que precisou ser pensado e o material foi muito importante nesse quesito. E, com isso, a gente acabou optando por usar menos materiais e principalmente. A gente escolheu o compensado naval, então, ele compõe a maior parte do corpo do nosso expositor. Então, como dá para ver aqui nessa imagem, ele está na base, em sua forma mais natural, a gente quis trazer ele de maneira natural para poder, como que eu falo, ressaltar, assim, realmente o material que a gente escolheu, a madeira, né, a cor da madeira, e na parte de cima, a gente resolveu pintar de branco para que pudesse ressaltar principalmente as obras que seriam expostas ali. E também para trazer essa lembrança, né, da renda e tudo mais. Ressaltar não só o nosso expositor, mas também o que seria exposto. E, além de tudo, é um material também muito resistente e que é muito utilizado no nossos laboratórios de fabricação digital da PUC. Então, é um material que a gente já está muito... que a gente está acostumado, né? A gente já usou ele em algumas matérias, já foi utilizado em algumas coisas feitas pela própria PUC, né? Alguns expositores, algumas coisas feitas lá. Então, foi uma das coisas que fez a gente escolher ele também. Pode passar, por favor. Passou aí? Passou. E aí, aqui, o segundo material que a gente escolheu foi o acrílico. Então, a gente fez placas de acrílico nesse tom azulado, para poder dar destaque. E a gente escreveria, né, marcaria com a laser dos nossos laboratórios as logos do nosso curso, do curso de arquitetura, tanto da Praça, do Corel, quanto da própria PUC Minas.
E combinaria também com a leveza, né, que a gente quis trazer para o nosso expositor. E aí, uma coisa que a gente achou muito importante também foi poder trazer, fazer com que ele fosse bom, as pessoas tivessem uma experiência boa em relação ao que está exposto ali, em relação ao nosso expositor, e que elas pudessem ter várias sensações enquanto estivessem experimentando, estivessem ali apreciando o espaço. E aí a gente se baseou nessas palavras-chave que a gente colocou na tela. Então, na transparência, né, a renda ela vai trazer uma transparência para o nosso expositor, ela vai fazer essa conexão entre o ambiente e o material e essa permeabilidade mesmo de quem está nessas reentrâncias que tem no nosso expositor e também de quem está do lado de fora. Ele torna o ambiente mais permeável. Quanto às cores, eu já falei aqui um pouco, mas a gente escolheu o branco, né, para poder ressaltar mais ainda a questão das coisas que estão sendo expostas ali e a naturalidade, a coisa da madeira, assim, em sua forma natural. A questão desse jogo, né, de luz e sombras também, que a gente usa com a renda, e dele estar ali, dessa coisa da marca que ele traz para o lugar, e da textura também, que tudo junto agrega ao expositor. Pode passar. Então, nessa parte, a gente traz um pouco da modulação, com os módulos que seriam usados como base do expositor, então, onde entrariam as chapas que são como as rendas, né? E nessa modulação a gente trouxe duas palavras, a espacialidade e a montagem. A especialidade em relação às salas que foram disponíveis para a gente, então teve todo o estudo do espaço e entender como a luz, até mesmo o número de aberturas da sala iriam ajudar a gente a construir um espaço expositor. Nessa espacialidade, a gente traz os painéis regulares, igual foi visto as chapas, com algumas diferenças de tramas diferentes, e a gente traz também a forma em espiral, porque a gente acreditava que na sala seria bem disposto, assim, ter o nosso painel em forma espiral, trazendo uma presença. E na montagem, a gente quis mesmo lembrar dessa praticidade. Então, na distribuição das peças, desde dessa distribuição, para colocar também as maquetes, os banners que foram propostos no edital, trazer também essa imersão e essa interação das pessoas. Então, a espacialidade e a montagem sendo muito importantes, tanto em relação à sala, quanto em relação às pessoas que estariam ali presentes. Pode passar. E lembrando dessa fabricação digital, igual a Laura Tomás ressaltou, trazendo o porquê da cultura e o porquê da tecnologia nesse pavilhão expositor. Na cultura, lembrando dessa importância do padrão e da tradição, e na tecnologia, a estrutura, a representação e a inovação. A tradição, eu acho que tem mesmo esse contraste, porque você traz a tradição junto com a tecnologia, como que elas andam juntas. E é aí também que a gente começa a unir o conceito de trama, o conceito de união, como que apenas um fio, que seria a tradição, e um fio, que seria a tecnologia, se juntando, conseguiriam construir algo que levasse, além do país, os alunos, as pessoas, para um outro lado do mundo, né? Um outro continente. Pode passar. É aí que a gente chega à produção em trama e começa mesmo nesse questionamento: o que é trama para você? O que a trama diz para você? Quando esse espaço estivesse lá, a presença dele na sala não seria só dos trabalhos expostos, o que eles teriam um significado muito forte, mas também a presença do expositor em si.
esse sensorial de como os visitantes conseguiriam se questionar mesmo por que trama, ou às vezes nesse olhar para dentro do pavilhão, ou olhar interno-externo, ou externo-interno, qual trama traria ali? E aí a gente coloca, né, de um fio a uma trama, o processo, a união e o coletivo, que foi aí que a gente marcou a ligação do estudante com a instituição, que então o estudante seria um fio, e a trama seria toda a instituição da PUC, dos professores também, que estão sempre em contato com os alunos, como a gente consegue virar algo grande a partir dessa união, e assim ter o coletivo, o coletivo é uma marca tanto das rendeiras, né, que vem da renda presente, quanto dos trabalhos expostos, que seriam os alunos. Aí pode passar. Para fechar essa importância da renda, a gente começou a partir desse poema da Raquel de Queiroz, Renda da Terra, que trouxe mesmo esse significado para a gente, esse trabalho manual, e que ela fala, rebate, retorce, e que depois termina falando Meus Irmãos do Sul, que traz uma localidade também, desde o Nordeste ao Sul e posteriormente para um outro continente. Aí pode passar. Assim a gente fecha o nosso trabalho. A gente agradece a PUC também pelo espaço e todo mundo que está aqui. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada. Vou ter que pegar meu lencinho aqui, deixa eu ver se tem algum na gaveta aqui. Porque fiquei emocionado, né, com a fala dessas moças, assim, as mulheres, moças, não mulheres, maravilhosas. Um prazer, viu, gente? Que bom que eu tive a oportunidade de conviver com vocês, não só como professor, mas também com a Bia, né, trabalhando junto, com a Laura, agora. A Laura Goulart também foi nossa monitora, né, Laura? Então, vocês estão de parabéns, trabalho lindo, delicado e o mais importante, emocionante, né? Tudo que emociona é bom. E vocês conseguiram. Apesar que sou meio manteiguinha, assim, né? Derreto fácil. Obrigado, gente. Tenho certeza que todo mundo que viu também curtiu. E que bom que está gravado, mais gente vai ter esse prazer de poder assistir depois também. Vamos lá, vamos prosseguir. Agora a gente vai para o projeto classificado em segundo lugar, né? Foi o Pavilhão Lux, com a Bárbara Solha Pazini Ribeiro, a Camila Vilela Lari Silva, o Lucas Carantino Silva e a Natália de Oliveira Azevedo. Passo para vocês a palavra. Boa noite, gente. Vou compartilhando a tela aqui. Estão vendo? Já apareceu. Tá. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o nosso projeto, Pavilhão Lux. Algumas informações, dar uma contextualizada. Pode passar, Nath. Boa noite, gente. Então, aí a gente já começou colocando uma foto do nosso Pavilhão Lux, para vocês já terem uma ideia de como ele é, com essas luzes, com as cores, e agora a gente vai explicar, como a Babi falou, todo o contexto dele, tudo que envolve esse pavilhão. Boa noite, pessoal. Para a concepção do nosso pavilhão, a gente começou se questionando e trazendo, a gente fez um pequeno brainstorming, e trazendo o que nós acreditamos e o que significa para nós a UEL. Em meio a essa chuva de ideias, a gente afunilou mais um pouco e a gente percebeu que a UEL representa para nós originalidade, criatividade, inovação, tecnologia, sustentabilidade e também o trabalho em equipe, que eu achei muito legal que as meninas até comentaram também no último trabalho acerca dessa trama. E realmente é algo que representa isso para nós, e a gente, na concepção do projeto, mais para frente, a gente vai entender mais como que a gente aplicou esses conceitos em cima do nosso pavilhão. Eles foram cruciais e nortearam a gente para a concepção dele.
Bom, e aí, como o Lucas falou, né, pensando nesses conceitos, pensando nisso tudo, estudando um pouquinho, a gente fez a escolha da sala, considerando a versatilidade e nessa própria surpresa que a gente queria passar mesmo, um diferencial, a gente fez a escolha dessa sala mais escura, que acaba dando ainda mais contraste e ênfase no nosso projeto, e deixando ainda mais harmônico mesmo quanto ao ambiente inserido, pelas características do pavilhão. E só uma observação, a sala ela possui uma boa circulação, a gente vai falar um pouquinho disso mais para baixo, com 2 acessos, o que acabou sendo pensado mesmo na hora da escolha e na execução do projeto. Sim, então a gente trouxe aí uma planta baixa da implantação também do nosso pavilhão na sala escolhida, e a gente consegue ver esses 2 acessos, né, um no canto inferior à esquerda e o outro no canto superior à direita. Então a gente implantou o pavilhão mais ou menos numa centralidade, onde ia ser favorável para o visitante na sala poder percorrer tanto a sala em si quanto o próprio pavilhão, dando essa permeabilidade e favorecendo ele na hora de ver os trabalhos expostos. Pode passar. Então, e a partir desse conceito que a gente começou a pensar o que é a UL para a gente, porque a gente realmente queria passar o que foi a nossa experiência de estar ali na faculdade, para quem fosse ver esse pavilhão, né? E a gente começou a pensar toda nessa tecnologia, no ato de entrar no Lefad, e falar, gente, que coisa interessante, né? E nisso a gente começou a trazer elementos como o elemento translúcido, as cores, a gente queria também muito movimento, e a gente queria que o nosso pavilhão fosse realmente uma experiência, que a pessoa saísse dali lembrando. Igual a Babi falou, a gente queria esse elemento surpresa, por isso que a gente escolheu essa sala escura para o nosso pavilhão ser o ponto central e a pessoa fala assim, gente, que pavilhão bacana, sabe? E a gente que trouxe isso pela sala escura com a iluminação. E como eu já falei, a gente queria realmente essa sensação de imersão. E o nosso pavilhão, ele tem esse corredor que permite isso, que a pessoa consegue realmente entrar e fazer parte daquilo, né? E como a Camila também falou, a questão da sala, a gente tem uma circulação que a pessoa consegue entrar por ambos os lados. Aqui também a gente queria muito que a pessoa, nessa questão da pessoa se sentir parte do projeto, né, que tivesse essa interação. Então a gente propôs várias placas de acrílico. A gente vai falar um pouco mais sobre a materialidade depois, mas são placas assim de acrílico. E nessas placas a gente iria dispor as pranchas que poderia ter interação do público, dele chegar ali, puxar e conseguir ver os trabalhos muito facilmente, né? Além do outro lado, ter vários espaços para exposição. Bom, e aí, a partir desses elementos e dessas sensações que a gente queria gerar nas pessoas que estivessem ali presenciando essa experiência, né, como a Nath falou, a gente começou a pesquisar, né, a fase de pesquisa aí dos materiais ideais, do que a gente pensou que seria válido utilizar no projeto. E, bom, a gente acabou utilizando, né, a madeira laminada colada, porque a gente estudou com o Hugo e a gente viu que seria bem legal a gente colocar ela no projeto. E os painéis de acrílico, como a Nath falou, policarbonato, as corrediças, né, que, bom, seria para puxar mesmo esses painéis e deixar bem humanizado mesmo, as pessoas tendo esse contato mesmo com a própria exposição. As prateleiras também são de acrílicos, e a fita de LED, que deixa a experiência ainda mais legal, assim, né, por ser brilhante, chamativo. E aí foram esses materiais. Pode passar. Partindo para o processo de montagem, a gente teve a ideia de fazer com que todo esse pavilhão ele tivesse uma base que fosse de madeira laminada colada também, que onde ela ia servir como ia ser a base do suporte para esse pavilhão. Então a gente começaria alocando essa base. Posteriormente, na segunda fase, a gente coloca as corrediças que vão receber os painéis de acrílico, que vão ter essa interação com o indivíduo que estiver participando desse pavilhão. Na próxima etapa, a gente coloca os corredores. Como vocês podem perceber, a base, nessa etapa 1, ela já vem demarcada com alguns espaços fixos que vão receber
as estruturas fixas que vão sustentar o pavilhão. Então, a gente coloca essa também a parte do pavilhão, do corredor, que vai ser também de MLC, que é a madeira laminada colada. Pode passar, Nath. Só um adendo que é muito importante a gente lembrar que todas essas etapas da montagem, todos eles seriam preparados junto ao Lefad, né? A gente também pensou aquela questão do tamanho das placas, até para entrar no elevador, né? Que tem um pequeno problema. Mas a gente pensou tudo isso para ser realizado na faculdade e ser realizado a partir de encaixes, né? Que permitiria esse fácil transporte para o local. Verdade, Nath. Na quarta etapa, a gente coloca também a parte fixa, que vai sustentar a parte de cima, que é o tampo, né, que a gente vê ali na sexta parte, que vai também sustentar as placas de acrílico. Na quinta, a gente já insere as fitas de LED, que vão servir para esse corredor também. E, por fim, falando mais da estrutura, a gente finaliza com esse tampo, que também vai receber as placas de acrílico. A gente vai ter a corrediça na parte de baixo e na parte de cima, para poder conseguir conseguir puxar. E é isso. Pode passar, Nath. Com a estrutura pronta, né, com a nossa base pronta, entram as placas e as cores. Então, primeiro a gente tem aí a colocação das placas de acrílico e de policarbonato. Depois, as placas de acrílico que vão ser suporte para exposição de maquetes e outros materiais. E, por fim, aí um diagrama demonstrando essa mobilidade das placas mesmo. Depois, a gente trouxe essa perspectiva demonstrando, assim, as medidas, né? Que apesar de ser um pavilhão muito completo, ele não é tão grande assim, né? A gente tem, no máximo, assim, 3 metros de largura por 2,5. Então, como eu posso dizer? Ele se encaixa bem no espaço e permite que o usuário veja todos os trabalhos expostos de uma forma muito boa. Essas placas rosas, elas também servem de suporte para o resto das placas, né? As placas rosas e as placas amarelas, elas são fixas. E nessas placas rosas, a gente pensou de ter essa transparência para a gente colocar as logos e dar uma ideia de profundidade da pessoa, assim, meio que conseguir ver além, sabe? Eu acho que foi algo que acabou gerando muita praticidade também, né? Mesmo o projeto sendo completo e tal, acabou ficando bem prático, assim. Mas, enfim, passando para a parte do holograma, né? Que a gente também decidiu colocar um holograma na sala, como uma forma de exposição secundária. E eles foram feitos por encaixe fêmea. E também, como a Nath falou, assim como o resto, seria feito no Lefad, tudo pensado na circulação e no transporte da forma mais fácil possível, assim. Sua materialidade, no caso, é MLC também, e o acrílico. E quer continuar, Nath? Não, aqui é só continuando um pouco desse processo do holograma. O holograma, como a Camis mostrou, eles estão nas laterais da sala, nas duas pontinhas, assim, para a gente realmente ter aquela noção da sala escura e que aquele projeto ali, que seriam propostas dos alunos de animações, às vezes aqueles videozinhos do sketch passando ali, seria realmente uma coisa, assim, espetacular, né? Que a pessoa poderia ver ele 3D. E eles ficariam localizados nas pontas, seriam 2. E aqui, os hologramas, eles funcionam assim. É um projetor localizado na parte superior, que a gente cobriu, né? Para não ficar aparente. E ele projetaria a imagem numa chapa de espelho. Espelho, né? Tem um espelho Do acrílico com o espelho. O espelho ficaria nessa parte reta e essa parte mais elevada é o acrílico, que ele mostra a imagem e reflete ela como se ela realmente estivesse em 3D. Então, é uma forma simples, assim, barata e muito interessante de se mostrar os projetos, né? De ter uma exposição mesmo, né? Enfim. Aqui a gente consegue ver um pouco mais, aqui a lateral, como que seria essa ideia do diagrama, porque o nosso pavilhão, a gente pensou muito também da pessoa ter essa permeabilidade por dentro dele, mas também poder muito andar ao redor, né? E o holograma faz a sala ser parte do nosso pavilhão, né? Outro ponto muito legal é o lance do corredor com as luzes de LED, que eles acabam também destacando bastante as coisas que vão ser expostas no corredor mesmo.
e as placas de acrílico, onde vão estar os trabalhos expositivos, acabam também tendo essa translucidez, deixando com que fique mais destacado realmente o que a gente quer representar. Fora a variação das formas, né? Porque aí meio que a gente não repetiu Foi. nenhuma forma. Cada forma ali é única e completa, compõe o pavilhão. Um ponto muito legal que a gente também não falou muito foi com relação às placas, delas terem esse movimento também, que era uma ideia nossa, de ser mais orgânica, delas não serem coisas retas, mas de não ser, de ser espontâneo mesmo. E essa ideia de algumas placas serem fixas também, enfim, acho que ficou bem completo. Mas, assim, por último, a gente colocou, né, a nossa prancha para mostrar como que ela ficou. E é isso, finalizamos por aqui. Alguém tem mais alguma observação? Não, eu só acho que foi um projeto, assim, muito enriquecedor, que, assim, a gente, pelo menos, sentiu que a gente cresceu bastante, e é muito interessante pensar nesse espaço de exposição, né, que não é uma coisa que a gente costuma pensar, e que foi uma coisa que realmente abriu nossos olhos, e, tipo assim, realmente a gente pôde ser criativo, né. Eu acho que a gente saiu muito da nossa zona de conforto por essa oportunidade, de verdade, assim. Então, a gente, né, o grupo agradece muito aí a proposta, foi muito enriquecedor mesmo. E também a representatividade da UEL, né? Que acho que foi um ponto principal que formou o conceito mesmo do nosso pavilhão. Para finalizar, todo mundo falando para mim finalizar agora, foi muito bom mesmo, e grande parte do que a gente representou foi por conta também de uma grande bagagem que a gente teve durante esses períodos e esses semestres que a gente esteve estudando. Norteou bastante a gente. Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Palmas e palmas. Aí, ó, tenho certeza que a Marcela tá igual eu ali, ó, já com a vozinha embargada, já emocionando. Não, vocês estão demais hoje. Não imaginei que ia ser tão emocionante ver isso aqui. Obrigado mesmo pelas palavras aí, gente. Tô achando incrível ver vocês contando, né? A gente que passou por essa árdua luta de avaliar esses trabalhos, né? Como são avaliadoras, para quem está assistindo que não tinha visto projetos ainda, está dando para perceber o drama que a gente viveu, né? Avaliando cada um desses e tendo que pontuar e ponderar, né? Em cima dos critérios, não só da percepção, né? Mas os critérios do edital também. Eu gostei muito da forma que vocês levaram aquele ponto da citação que a gente colocou do Hélio Oiticica, né? De ser penetrável, né? Do elemento que se completa a partir da interação com o usuário. Isso foi muito legal, e vocês pensaram, até escolheram o lugar para ele, né? Ele não seria como os outros, e até como a Bienal pede dos projetos serem um pouco mais genéricos para poder a curadoria da mostra definir onde que vai, vocês definiram, ó, a gente viu uma sala interessante e queria que ele fosse aqui. É uma proposta também, né? E é algo que a gente pode fazer num concurso, de tangenciar um pouquinho ou ser incisivo em uma questão que às vezes está um pouco em aberto. Parabéns, viu, pessoal? Muito, muito bom, e muito bom ter tido o privilégio de dar aula para vocês e trabalhar com alguns de vocês, e ainda estar trabalhando com alguns de vocês. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas, tenho certeza que o pessoal deve estar curioso com mais questões aí. Valeu. Obrigada, Fernando. Agora, rufem os tambores. Vamos lá para o nosso projeto que recebeu a classificação como primeiro lugar, né, nesse concurso, a partir de uma série de critérios, né, estabelecidos pela banca, mas também respondendo a alguns critérios do edital, como os outros grupos foram apresentando aí, né? E o projeto teve o nome de Projeto Antrópico, e os integrantes desse grupo foram Augusto Rodrigues de Lácio, Marcelo Oliveira Quintino dos Santos, Raul de Araújo Cirne e Silvia Pinheiro
Ramos. É com vocês. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, antes de começar eu queria agradecer minha mãe e minha tia que vieram me prestigiar aqui. Então, vamos lá. Eu sou o Augusto, né? E o Fernando apresentou o resto do grupo. E para começar eu queria explicar um pouco do nome, né, do nosso mobiliário. O nome Antrópico surgiu com a nossa intenção, né, de criticar as ações do homem na forma de produção da cidade, né, em detrimento do meio natural. Então, e sempre a gente buscou, vocês vão ver ao longo da apresentação, uma pluralidade de significados. Então, a gente, ao mesmo tempo que busca criticar, a gente quer entender a forma do humano de pensar, refletir e até mesmo questionar o nosso próprio tipo de forma de produção e comunicação na criação do espaço. Então, pode passar. Então, assim que a gente começou, a gente tinha 3 locais, né, que podiam ser utilizados para montar o expositor, e a gente fez o tour por todos eles, e no Palácio Moura a gente buscou uma das salas com maior fluxo de visitantes, e essa foi a sala. Ela tem 3 portas, como ela está no primeiro andar do Palácio Moura, todos os visitantes são obrigados a passar por ela pelo menos 2 vezes, então seria uma sala de bastante notoriedade, com um teto também maravilhoso, então chamou muito a nossa atenção, e a partir de outras coisas que a gente discutiu, a gente queria utilizar o teto a nosso favor, e a gente definiu essa como a nossa sala inicial, mas sempre também mantendo a flexibilidade de uso para outras salas da exposição. Aí pode passar. Então, assim que a gente começou, a gente já definiu um cronograma para dividir nos 2 meses de como que a gente queria fazer o tempo de trabalho fluir. Aí o nome está errado, né? Não chama mais brainstorm, agora chama cafezinho ou turbilhão de ideias, depois de uma análise muito bem feita do André. Então, no nosso cafezinho, a gente chegou à conclusão, a gente começou, primeiro a gente fez um sobre a AU, outro sobre BH, e sobre fabricação digital. Então, sobre a AU, né, a gente, como cafezinho, a gente não limita, né, com certeza ele tinha papai, Giane, todos os nossos professores, então era uma coisa bem solta. Belo Horizonte também. Aí pode passar, a gente pode disponibilizar quem quiser ler, é completamente aleatório, é exatamente o turbilhão de ideias. E aí é o de BH, pode passar também. E depois a gente começou a tentar filtrar tentar canalizar as ideias que a gente teve no cafezinho para chegar numa ideia um pouquinho mais concreta. Então, depois que a gente passou para a fabricação digital, a gente começou a tentar unir os campos que a gente estava fazendo a análise do brainstorm. E quando a gente começou a tentar, a gente foi filtrando, a gente começou a tentar dar um pontapé no mobiliário a partir das próprias ideias que a gente estava tendo durante o brainstorm. Então, isso aqui pode ser interessante abordar, isso aqui também e tal. E durante, a gente nem lembra quando, só que aí enquanto a gente conversava, a gente chegou nessa ideia da trama. Tá até, não sei se vai dar para ver, só que ali no pontapé do mobiliário, lá embaixo na direita, tem rede, entrelaços, trama e retalhos. Então, foi a hora que a gente teve esse clique, que a gente falou assim, isso aqui aborda quase tudo do que a gente quer falar sobre, e a gente tem uma variedade de possíveis críticas e elogios à forma de produzir incríveis. Então, pode passar. Aí, depois disso, a gente começou a tentar fazer um brainstorm só sobre a trama, né? Os nós da trama, o que a trama vai representar para a gente, possíveis críticas, possíveis potencialidades. E aí foi muito interessante como que a gente também já começou a marcar também ideias boas, que depois, enquanto a gente produzia, a gente voltava nas ideias e tentava criar um mobiliário a partir sempre seguindo a nossa diretriz, porque a gente chegou em diretrizes muito bem fundamentadas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E para mim, a nossa não é mais keyword, né? A nossa palavra principal seria pluralidade de conceitos, né? Justa posição de conceitos, mais para esse caminho. Aí acho que pode passar. É isso. Bom, depois desse verdadeiro turbilhão, que o processo realmente foi um turbilhão para a gente foi tentando encontrar essas interseções e esses pontos de conexão
que pudessem dar um embasamento para gerar, realmente começar a espacializar a coisa. Então, partindo das premissas que o concurso pedia que a gente representasse a PUC, a gente viu que ela é um encontro, primeiramente, um encontro de pessoas, de culturas, de personalidades, de pessoas totalmente diferentes entre si, com opiniões diferentes, e que isso também representava uma inserção urbana, visto que a UEL está ali no centro de Belo Horizonte, na área planejada, e está dentro dessa cultura, da comunidade, e também a interdisciplinaridade, que sempre foi muito presente desde o primeiro período de todo mundo aqui, eu acho, buscando essas novas práticas, as novas formas de pensar, mesclar as disciplinas, as práticas e teoria, e que isso traz esse processo de troca constante, seja no cafezinho, no Lefage, na sala de aula, e que isso ativa constantemente a criatividade, fazendo com que a gente tenha esses turbilhões sempre. E isso englobava a PUC de diversas maneiras e a própria cidade. E a gente teve uma leitura da cidade também como trama, tanto física, culturas, história, e que isso gerava um contexto que influencia no nosso próprio modo de pensar. Além disso, o movimento, no tempo, no espaço, gera misturas de pensamentos, de pessoas, e também a questão do planejamento, que é algo que a gente pegou, assim, ao pé da letra para ser analisado, né, como essa coisa antrópica de fazer, de pensar, e também agora que a gente tem pensado, né, o nosso pensamento crítico ao longo desde o primeiro período sobre os modos de planejar e de pensar a cidade. Então, a partir dessa questão de inserção, de contexto e de movimento, a gente queria trazer isso para o mobiliário para que as pessoas conseguissem vivenciar o espaço que existe, né, do palácio, mas a obra, e que isso ativasse os sentidos de diversas maneiras. E aí a gente começou a pensar que isso poderia ser traduzido através dessa, também, além da multiplicidade de significados, espacialmente gerando subjetividades, formas de entender diferentes. E isso também seria uma forma de convidar as pessoas a criticar, a pensar com a gente, a analisar com a gente e também estarem ali naquele espaço pensando com a gente. E isso também estaria presente em relação à mutabilidade do espaço, que refletiu na flexibilidade do mobiliário e, ao mesmo tempo, da mutabilidade assim, do pensamento também. E isso teve muita influência do conceito dos penetráveis, do Hélio Oiticica, cujo o observador é algo extremamente importante, porque é a partir dele que a obra se torna algo de fato e compreensível, e a experiência de cada um, seja experiência urbana, seja experiência interpessoal, seja experiência temporal, visual, auditiva, palativa, tátil e olfativas. Você pode passar. E aí, assim como o mobiliário das meninas, a gente também focou bastante nessa questão da trama, pensando em conexões. Acho que a palavra também pode ser traduzida em conexões. Que a PUC, para a gente, era como se fosse um nó nessa trama urbana, nessa trama pessoal, nessa trama cultural. Que além de ser lugar de encontro, como eu disse, é lugar de cultura, de contato com a comunidade, seja na prática, seja nas nossas discussões, na própria interdisciplinaridade, no movimento. E isso foi trazendo várias ideias e coisas que a gente queria ou valorizar ou criticar, desde a canalização dos rios, ou mesmo a forma como se faz o nosso espaço físico, o planejamento, e essa questão da supremacia dos veículos, e como que uma coisa interfere tanto na outra, e como que a gente vem discutindo isso desde sempre. Aí pode passar. E a partir disso, a gente foi em um processo bastante coletivo de testes de entendimento do espaço que a gente escolheu e em questão de acessibilidade universal, mobiliário que pudesse abarcar as pessoas de diversas formas, e explorando os cantos, as beiradas, os meios, e tentando traduzir espacialmente os conceitos de ora dividindo o espaço, ora unindo, e
criando, às vezes, alguma coisa no teto, alguma coisa no piso, buscando a gente entender os nossos próprios conceitos. Aí pode passar? Até a gente, pode passar? Até a gente chegar nesse módulo central que traduziu, assim, que a gente achou que chegou nessa forma de tentar movimentar as pessoas no espaço e fazer com que elas comunicassem entre si ali, tanto com o mobiliário, tanto com as outras pessoas que estivessem ali, e tanto com o espaço que circundava tudo isso. Pode passar. Então, a gente vai chegar agora na nossa proposta, que, como a Sil falou, como o Augusto também falou, a gente percebeu que ela reunia vários conceitos que a gente queria, e uma das principais coisas que a gente quer mostrar, principalmente nesse diagrama, é o contraste da organicidade da Serra do Curral, que é o elemento principal da nossa cidade, com a rigidez do planejamento urbano, BH como uma cidade planejada, com um traçado de tabuleiro xadrez, implantada sobre uma coisa tão orgânica e tão natural. Então, um dos principais conceitos do nosso mobiliário é evidenciar esse contraste, e por isso mesmo que ele chama antrópico. Então, é como que o homem se implanta, às vezes de uma forma tão rígida, e nesse sentido, de uma forma crítica a essa trama tão ortogonal, como que ele se implanta na nossa Serra do Curral. Então, a gente usou dessa forma, como se fosse um paliteiro mesmo, que remete a várias questões que a gente discute de implantação mesmo no território, e também esse skyline que a gente tem na nossa cidade. Então, por isso, essa variação de alturas, de dimensões, e também muito também relacionado ao nosso comportamento dentro do espaço, diante desse mobiliário com alturas diferentes, que dá para ver através. Então, um mobiliário que é modular, mas também é permeável. Pode passar, Ru. E aí, nessa questão da interação do corpo, a gente pensou num projeto que fosse modular, que fosse flexível. A gente tinha determinado uma sala específica, mas pensando que talvez isso não ocorresse de fato, que essa sala não estivesse disponível, a gente também pensou que esse mobiliário pudesse ser montado de várias formas, por isso modular. E, nesse sentido, a gente propôs alguns layouts, de acordo com a sala que a gente escolheu, que pudesse ser montado de acordo com a vontade enfim, das pessoas, da necessidade, do tipo de exposição também, que é uma coisa que foi muito considerada desde o início. Então, pode passar, Ru. Uma coisa fundamental era fazer um mobiliário plural, então um mobiliário que pudesse acolher maquete, que pudesse acolher banner, que pudesse acolher projetor também. Então, por isso que ele é tão versátil, assim, porque a gente pensou em vários modos de apresentação mesmo. E apesar de ser uma estrutura muito simples, que a gente até chegou numa questão de materialidade, que a gente pensou que essas estruturas poderiam ser estribos, e reforçando essa questão do contraste. Então, o estribo que finca na Serra do Curral, que finca na natureza, mas que também expõe um objeto interessante e propõe uma experiência. Então, assim, essa pluralidade de sentidos está presente o tempo todo. Às vezes a gente vai para um caminho, depois a gente vai no outro, então isso é muito forte. Pode passar. Bom, agora eu vou falar, só voltando no último, como é que foi? Só voltando no último slide e arrematando isso que a Marcela falou, todos esses conceitos e tal, como eu, a Silvia, o Augusto e a Marcela, a gente é muito ligado aos conceitos, aos princípios da PUC, da arquitetura da PUC, especialmente, né? Todas as aulas teóricas, práticas que a gente teve até hoje em dia e nos incentivaram a ter essa reflexão crítica sobre a cidade.
Foi, tipo, sempre um prazer ter essa discussão, esse turbilhão de ideias, e chegar nessa proposta para a gente foi muito feliz, a gente ficou muito feliz com o resultado final. Mas além a arquitetura não se faz só de conceitos, né, de reflexões, tem uma coisa bacana também da questão da arquitetura, que é a questão da fabricação digital, que a gente desde o primeiro período é muito incentivado, e Augusto e Silvio já foram monitores lá do Lefad, e a gente sempre teve esse contato nas aulas de representação, modelos, e por causa disso, a gente fez questão de modelar o Lefad o mais fielmente possível, né? De acordo com a nossa memória, já que tem muito tempo que a gente não vai lá, e com alguns resquícios de fotos que a gente tinha. E a gente propôs o desafio de elevar a fabricação digital dos equipamentos disponíveis da gente ao nível máximo. A gente queria utilizar todos os equipamentos e a gente viu que isso cabia e que seria interessante. Primeiro, sobre a fresadora. Nossa base do expositor, que é uma alusão à Serra do Curral, né? É o terreno que a gente pegou do DWG e transformou naquela base. A gente fatiou ela no slicer, né? E mandaríamos para a fresa cortar essas camadas que formariam esse terreno. Sobre a impressão 3D, a gente pensou em todos os elementos de conexão do expositor, por exemplo, a conexão dos banners, a conexão das placas de sinalização, a conexão das estantes, todas seriam feitas através de conectores impressos com PLA na impressora 3D, esses elementos menores, né? E placas mais finas, como as placas de sinalização, a gente propôs de utilizar a cortadora a laser, além das estantes também, que exigem menos estrutura, seriam cortadas na cortadora a laser também. Bom, aí um desafio proposto pelo concurso seria a questão do transporte, né, para a Itália, que não seria nada fácil, né, por isso foi um grande desafio. E aqui seria tipo um diagrama esquematizando mesmo como é que seria feito esse envio, através de caixas e tal, os estribos. Mas a gente até, no banner, a gente colocou não uma crítica, mas tipo assim, um pensamento que, fabricação digital, não necessariamente a gente precisaria de enviar, sabe? Talvez isso elevasse o custo e tal. E eu acho que essa questão da fabricação digital, de você poder mandar para qualquer Fab Lab local lá na Itália, em Veneza, e as pessoas mesmo de lá produzirem o nosso projeto sem necessidade de envio, dialogaria muito com essa cultura maker e questão de sustentabilidade e tal, e talvez até baratearia o processo. Bom, aí aqui a gente representou de forma bem lúdica nosso detalhamento, né, nosso guia construtivo, com esses bonequinhos aqui que seriam o pessoal montando lá na sala de exposição dos palácios. Aqui, primeiramente, a gente consegue ver o empilhamento desses, como é que fala? Esses pedaços de MDF, né, que são as camadas que formam essa Serra do Curral. Em segundo, a gente consegue visualizar eles formando um módulo. Esses módulos que não necessariamente seriam só lineares, né, teriam esses módulos de conexão em T também, para permitir a troca de direção e formar diversos tipos de layout. A gente consegue ver também aqui os vergalhões encaixando através de furos previstos nas peças de compensado ou de MDF, né? A gente não chegou a definir. Mas aqui a gente consegue ver também as nossas estantes feitas de MDF, com os conectores. A gente propôs cabos de aço para conectá-las nos estribos também. E é isso, basicamente. As placas de sinalização também, que a gente vai conseguir ver agora melhor nas ampliações que a gente fez. Bom, a gente fez algumas ampliações para demonstrar como é que seria, né, feito o encaixe dos vergalhões na topografia, o posicionamento dos vergalhões com as braçadeiras, a trava das cavilhas aqui para fixar
com essas peças de ímã impressas na impressora 3D. E aqui também a gente consegue ver o apoio dos módulos das prateleiras, que são encaixados nos estribos. Também as ripas e o travamento com a cavilha das estantes, e atirantando elas com os ganchos impressos na impressora 3D. E, por fim, a gente consegue ver também as placas de sinalização, que a gente quis fazer uma alusão às placas de rua de Belo Horizonte, especialmente ao projeto do Entre Rios, da artista plástica Isabela Prado, que fez, não sei se todo mundo já viu, algumas ruas que antigamente eram córregos, ainda passam, né, mas são canalizados. Eles colocaram placas brancas com o escrito dos córregos em Belo Horizonte. Aí a gente quis trazer isso para a proposta também, que a gente já mencionou anteriormente, que a gente trouxe essa questão dos rios também. Aí, por fim, a gente chegou ao nosso banner final. Ficou assim. Tem texto também, quem quiser ler depois. Mas é isso. Quem quiser falar mais, complementar, meninos. Tá bom para mim. Não dá para ficar falando muito não, como diz o Fernando, a gente é tudo manteiguinho que chora, e falar da arquitetura e da PUC realmente toca o coração. E tanto que esse trabalho traz isso muito à flor da pele, e seria muito legal se a gente fosse realmente para Veneza expressar esse sentimento que a gente tem. Obrigada a todos. E projetar também durante... A gente fica falando aqui, fica até afobado, porque tanta coisa, esse concurso trouxe tanta ideia para a gente, que a gente vai falando e vai vindo os conceitos na mente, a gente fica até meio... lembrando tudo. Mas foi muito massa. A Silvinha falou também, muito bom projetar com o tema sendo a PUC, o curso em si. Fora, tipo um escape também. Bom demais. Foi bastante especial para a gente. A outra prancha também. Isso. Marcelo, ainda tem um minutinho, quer falar alguma coisa para concluir? Mas é isso, só agradecer, a gente é muito conectado com a PUC, não tem jeito, a gente é muito próximo de todos os professores, e assim, fazer o brainstorm na quarentena é muito difícil, porque a gente lembra de cada coisinha, e enfim, mas é muito gostoso, foi muito interessante o processo, e quando as coisas se encaixam, e a gente gosta do que a gente faz, assim, do que a gente produziu, é muito gratificante. Independente de prêmio ou não, é muito gratificante gostar do que a gente produziu mesmo. Parabéns, pessoal. Palmas aí. Quem quiser abrir o microfone e fazer um barulhinho aí para o pessoal, para eles sentirem o calor da comunidade. Sim. Lindezas. Arrasaram, gente. Arrasaram muito. Real. Pessoal, é isso que vocês falaram, né? Eu fico realmente emocionado, mas muito orgulhoso. Orgulhoso, acho que é a palavra, por ter visto 4 trabalhos, assim, né? A gente tinha visto os trabalhos, mas, assim, ver prancha, né? E prancha sintética é sempre muito mais frio do que ter a oportunidade de ouvir todos vocês falando. Eu achei muito legal ver além da autonomia, né, que cada um teve na sua fala, a qualidade das apresentações que vocês reorganizaram, né, vocês destrincharam isso dentro de um curto espaço de tempo, sabe? Uma autonomia, uma capacidade de síntese, uma qualidade das propostas e muito legal o trabalho em equipe. Todo mundo, cada um da equipe falou, né? Não é aquele problema que a gente fala, não vamos fazer trabalho com mais de 4 pessoas, não, que sempre vai ter um que não vai trabalhar, não. Aí dá para ver como que vocês conseguem ter essa sinergia e nascem esses trabalhos que não tem a cara de um, né? Mas tem a cara do coletivo. E isso é muito legal, porque eu acho que isso demonstra e mostra para a gente alguns caminhos, né? Algumas coisas que estão certas. Eu acho que vocês estão entendendo
o espírito, né? Trabalhe junto que vai ser melhor e que vai ficar incrível. Igual ficou. Muito obrigado pelo empenho que vocês tiveram e por essas apresentações lindas que vocês prepararam para a gente hoje aqui. Já falei demais aqui, né? Estou aqui só de mediador, vamos parar com isso. Vou passar a palavra para quem quiser parabenizar, perguntar ou trocar ideia com qualquer um dos integrantes dos grupos vencedores. Pode falar, Nando. Claro, pode falar, Luísa. Pode escrever no chat, pessoal, que aí a gente vai chamando. Não, tranquilo. Primeiro, queria parabenizar a todos, especialmente, né, os meus coleguinhas aí, que não só venceram, mas também, principalmente, os queridíssimos, que eu sinto tanta falta da monitoria. Ai, meninos, que orgulho ver vocês sair e ver vocês, acho que a última vez, né, sei que vocês estavam no segundo período, e ver agora, assim, que a gente sente falta da escola, né, o tanto que foi e é importante a UEL, ver que isso continua vivo dentro de cada um da gente, assim, mesmo de longe. Eu fico muito feliz e fico muito... Ai, dá vontade de chorar, gente. Eu estou muito orgulhosa de vocês, muita saudade, doida para abraçar todos. E é isso, gente, parabéns, vocês são muito sensacionais. Nossa, agradeço a Deus por fazer parte dessa escola, vocês são incríveis. Professor André. André hoje, né? Hoje eu não estou mediando nada, não. Ei, gente, boa noite. Queria dar parabéns a todos os grupos. Trabalhos incríveis, o ótimo grau de proposição, concepção, desenvolvimento em todas as propostas, nas menções honrosas, em todos os trabalhos contemplados. Acho isso muito bom. É uma felicidade ver que a produção da escola tem sido muito alta, né? E qualidade muito alta, muito boa. E fazer parte dessa escola realmente é muito bom, né? Como professor também. E poder ter vocês em sala de aula, para mim, é um privilégio. Sempre. Todos vocês. Todas as ideias, todas as diversidades de ideias são sempre bom. É sempre bom tê-los. E a coisa que mais faz falta no ensino remoto não ter vocês todos os dias do outro lado ali da sala de aula, né? Eu queria pedir um relato de cada grupo, dos que estão presentes, os que puderem. Eu acho que, assim, uma das coisas que a prática de concurso permite, né, a gente viu também em outras apresentações, né, sábado teve uma apresentação do evento do Escritório de Integração com o Diretório Acadêmico, e a gente viu vários concursos sendo apresentados nesse momento. Eu queria que você tivesse um relato rápido, se vocês puderem, cada um dos grupos, um representante de cada grupo, para ficar mais breve, se possível, sobre esse trabalho, né? Porque assim, o tema ele é central, uma exposição, né? E a diversidade de exploração dos projetos, a partir de um tema muito aberto, muito amplo, demonstra, né, e ilustra para nós uma autonomia criativa muito interessante e uma problematização muito interessante. Então, eu queria um relato desse processo de concepção de vocês com a experiência do concurso, porque é uma coisa que a gente busca também dentro de sala de aula, né? Lógico que na sala de aula existe o processo de avaliação, a gente está preso sempre nos elementos de medição, de avaliação, tanto nossa quanto de vocês, mas eu achei interessante porque eu achei que esse concurso é uma experiência de uma proposição autônoma, né? E nós professores, sentimos muita falta, eu pelo menos, né, eu acho, sinto muita falta dessa autonomia propositiva de cada um, que eu vejo nessa produção do concurso aqui, quando eu dou minhas disciplinas. Eu queria um relato disso, assim, se vocês puderem me falar como que foi essa experiência, né, o processo de concepção, brainstorming, criação, todos os grupos têm isso, muito evidente. Eu queria ver o que vocês acharam disso. Valeu, obrigado. Vocês querem que fale na ordem que apresentamos? Pode ser.
Pode ser? Bom, eu acho que, da nossa parte, né, pelo menos, acho que foi... acho que a palavra foi diversão, assim, foi divertido fazer. Justamente, tem essa abertura do tema, né, que você pode seguir muitos caminhos, né, a própria arquitetura já é isso, né, tipo, seguir, essas proposições são múltiplas, mas eu acho que justamente dessa abertura que surgiu essa vontade de expressar o que a gente via como mais urgente, né, no momento. E a gente estava em contexto pandêmico também, então essas coisas todas iam escalonando e sublinhando na nossa produção, minha e do meu colega, né, falando. E foi interessante porque a gente ficou discutindo muito, assim, e do nosso trabalho especificamente, acho que a gente tem uma trajetória muito parecida, assim, a gente fez o intercâmbio na mesma instituição, então a gente sempre que a gente encontra, a gente fica falando, que saudades, né, do intercâmbio, mas quando a gente estava em intercâmbio, a gente sentia saudades da PUC por inúmeras razões, né? Então, eu acho que acho que o ponto de partida veio justamente dessa experiência fora da PUC mesmo, né? Que a gente começou a ressignificar a PUC a partir de uma outra perspectiva. Então, foi legal juntar essa coisa que os meninos mesmos falaram, né? Do tema era como se fosse apresentar a PUC para o mundo, né? Então, a partir dessa percepção, acho que foi interessante. O nosso processo foi muito nesse sentido de buscar essas sensibilidades a partir desses contrastes que a gente viu estudando em outras instituições e conhecendo outras vivências e outras maneiras de projetar. E eu acho que o que mais me marcou, assim, agora falando do lado mais pessoal, desse tipo de experiência foi justamente como é que a gente lida com as questões sociais aqui no contexto da nossa escola, né? Então, quando a gente vivenciou essa prática projetual em outro país, eu fui para Portugal, o Otávio também, quando a gente presenciou essa prática, a gente via como que a nossa escola ela tem algumas miudezas muito mais delineadas nesse sentido, né, na questão social, e como que a gente se importa com umas coisas muito mais profundas e mais humanas mesmo, né, dessa situação. Então, acho que pelo contexto, né, que a gente está, contexto pandêmico em si, então todas essas sensibilidades, humanidade e essa questão das ciências sociais, né, como que a gente olha para o outro, eu acho que é o nosso grande impacto para o mundo, né? Então, quando a gente propôs até essa questão de levar para Veneza cabo de vassoura e pano de chão, era meio que isso, né? O que a gente está exportando? A gente está exportando o que a gente tem de melhor, que é fazer o máximo com o mínimo, né? E não falando que a PUC é o mínimo, não é nesse sentido, né? Mas falando como é que a gente, mesmo em um contexto muito, o próprio contexto latino-americano, mas em um contexto muito periférico, talvez, a gente ainda consegue produzir tantos trabalhos ótimos, igual a gente viu aqui hoje na apresentação. Então, acho que isso é uma celebração. Assim, acho que o processo foi uma celebração disso. Assim, e assistindo os outros trabalhos hoje, eu acho que isso ficou bem claro, né? Como os nossos processos são ricos e estão à altura de todo mundo que expõe, que pensa e que faz arquitetura. Acho que foi nesse sentido, assim. Obrigado, Vitor. Agora pode falar? Claro. Eu vou falar um pouquinho pelas meninas também. Eu acho que o concurso veio primeiro como um desafio, foi o primeiro concurso meu e das meninas, então a gente caiu no edital, assim, completamente perdidas, e foi um desafio que a gente precisava ler e reler, e ficar relendo e procurando. Então, acho que tipo, a primeira palavra que motivou a gente foi esse desafio de começar mesmo num concurso, que a gente tem tantos exemplos também na PUC, né? E nesse se desafiar, no final do ano passado, terminando um ano pandêmico, né? Eu e as meninas, a gente estava saindo do quarto período, que foi um super desafio para a gente, que foi o primeiro período fora do ciclo básico. Então, que a gente já vinha trazendo, assim, algumas questões, o que estava sendo arquitetura para a gente, o que estava sendo projeto para a gente. E quando a gente se uniu, nós três, a gente nunca tinha feito um projeto juntas, nós três,
a gente se unir e tentar mesmo ressignificar, igual o Vitor falou, ressignificar a arquitetura a partir daí, mesmo se fosse um projeto pequeno em termos de dimensão, né, um expositor, como que a gente conseguiria trazer a carga que a gente tinha até o quarto período e ressignificar as coisas que a gente estava passando também, né, no período pandêmico. Então, eu acho que foi realmente muito preciso, assim, uma união muito precisa que a gente partiu. E também eu acho muito legal complementar como que as nossas ideias foram crescendo juntas e sempre levando mesmo pro lado da trama, assim, parece até meio puxa-saco pro nome, mas não, que tinha todo um significado pra gente. E sempre lembrando como que era a gente lá na PUC, como que era lá no Lefad, como que era essa união que a gente tinha presencial e tentando superar essa coisa através do online. Então, além disso, foi um concurso feito digital, né? Todo mundo entrava num Zoom e trocava ideia. Então, era um brainstorm muito, muito tecnológico, né? Cada um num canto. Eu fechei o projeto aqui em Portugal e aí eu lembro exatamente, assim, como que é significativo tá no intercâmbio, longe da sua faculdade, fazendo um projeto por ela. Então, realmente foi muito importante. E tendo esse lado pessoal meu, estar aqui lembrando da PUC, lembrando desse significado e trazendo isso para cá, que era também o significado de levar um pavilhão para um outro continente. Acho que é isso, se as meninas quiserem complementar. Eu acho que foi isso mesmo. Foi o ano passado, o semestre passado, foi muito desgastante. A gente resolveu aceitar assim, o desafio de fazer um primeiro concurso do jeito que desse, do jeito que a gente conseguisse. E para fazer isso, a gente precisou assim, ter força de vontade, porque estava cansada e se unir para fazer um projeto juntas mesmo. Foi bem colaborativo. Tipo, eu aqui em BH, a Laura na Bahia, né, em Ilhéus, e a Bia terminando em Portugal, cada uma num canto, diferença de fuso horário às vezes, né? E foi isso, a gente realmente precisou unir, assim, trabalhar em equipe, mesmo online, para dar conta, assim, de fazer. Foi um grande desafio. E de crescimento também, né? Acho que posso começar a falar pelo meu grupo, que a gente realmente achou que foi uma experiência que fez a gente crescer muito. Só de ser, assim, é realmente o primeiro projeto nosso, autônomo, sem ter uma palavra de uma pessoa superior para falar, não, isso não tá bom, isso tá ruim, faz desse jeito, para dar um caminho para a gente. Então, era nós quatro ali, olhando um para a cara do outro, gente, qual que é a opinião de vocês? E realmente tentando ter esse novo caminho, né? E foi uma coisa, assim, uma experiência super interessante também, porque eu acho que a gente cresceu muito, e eu acho que todo esse brainstorming serviu também para a gente abrir nossos olhos, né? Porque a gente não tinha base nenhuma, e a gente ia representar uma faculdade que a gente estava morrendo de saudades, igual as meninas falaram, a gente tinha acabado de sair de um período que tinha sido super pesado, era um projeto que a gente acatou para fazer nas férias, então era assim, realmente tinha que ter esse cometimento, né, de querer mesmo. E a gente estava doida, assim, primeiro concurso, uma proposta super interessante, e representar essa faculdade que nos acolheu tão bem, né. E eu acho também que, assim, a gente teve só uma palhinha de PUC, né, a gente ficou um ano lá, depois nunca mais. Espero voltar logo, né. Mas a gente queria representar aquilo, e eu acho que o nosso pavilhão também representou muito sobre o que a gente sonha de viver ainda, sabe? O que a gente sonha de poder produzir, o que a gente está crescendo dentro da PUC. Eu acho que todo esse processo realmente foi muito diferente, até porque não é assim, toda semana tinha que, por exemplo, quando é com o professor, a gente toda semana tem que levar uma coisa feita, ele vai dar um rumo para a gente. Não, a gente não sabia, o que a gente faz para a semana que vem? Não sei, vamos ver isso aqui, não, isso dali. Então, foi uma experiência super interessante, né? E de como a gente pôde representar também, né? Se Sim, quiserem. essa questão da autonomia, da maturidade, foi a primeira vez que a gente estava em um concurso meio que
sozinhos, assim, era a gente e o grupo, não tinha um professor para orientar, não tinha, enfim, esse apoio que geralmente a gente tem. E também saindo de um período muito difícil, que foi o quarto período, foi muito trabalho para todo mundo. A gente conseguiu se unir bem, discutir bem nossas ideias, se organizar apesar de tudo. Eu acho que está todo mundo feliz com os resultados, muito feliz mesmo. E muito gratidão, né, pela faculdade, por todos os professores que a gente já teve, ainda tem. Acho que, nossa, eles são muito incríveis, todos vocês são sensacionais. E é muito engraçado também, a gente até ficava conversando, assim, durante as nossas reuniões mesmo, como os professores que a gente tiveram influenciam no nosso trabalho, né? A gente fica... Sim, é muito Até isso. na A gente via escolha. alguma referência e falava, nossa, isso é muito Paulo. E foi assim ao longo do processo inteiro, do início ao fim, tipo assim. Aí é muito engraçado, né? Como as coisas vão se conectando. Eu acho que, como a Nath falou, a Camila também, a gente foi percebendo isso cada vez mais e a gente fica feliz com esse avanço, sabe? Porque eu particularmente cresci muito com esse projeto, assim, eu acho que a gente saiu um pouco da nossa zona de conforto, foi muito interessante como que isso, sabe, mexeu assim com a gente, com o grupo, enfim. Eu acho que a outra parte também, outro ponto que a gente pode destacar bem legal, é que tudo que a gente projetou e que a gente fez acaba sendo a nossa visão também acerca da UEL. Assim, olhar para o pavilhão é ver o que a gente sente assim por dentro. A gente conseguiu externar, isso é o mais gratificante mesmo, é ver essa obra-prima pronta. E dá muita saudade de tudo, ainda mais a gente que não teve um período muito longo de aulas presenciais, foi um período curto, mas a gente conseguiu acatar ao máximo, sugar tudo que podia, e dentro das nossas limitações, que também foi um fator muito interessante, que às vezes de tentar representar alguma coisa e o computador às vezes ser um pouco limitado, e falar, nossa, que saudade, porque é tecnologia mesmo. Então, assim, sempre ressaltando os valores que a gente tinha. Eu acho que agora, depois de tudo isso, a gente, se já apreciava, vai apreciar ainda mais, assim. O olhar de apreciação acabou sendo muito mais forte todo dia. Fala, meu Deus, estava tendo vida boa e nem sabia. Muito bem, muito bem. E Vamos falar todo vocês mundo aí? junto ou cada um fala de uma... Não, aí só Todo mundo junto, eu gosto dessa ideia. Não, os meninos querem falar também, lógico, mas só um parênteses, tipo assim, nosso grupo, nesse processo criativo, a gente ficou muito mais de um mês nele. A gente gastou para produzir os modelos, a prancha e tal, foi tipo assim, 10 dias. A gente ficou, tipo assim, a maior parte nessa pira criativa e foi muito bom, muita conversa, era tipo assim, era um momento bom do dia, reunir e fazer o concurso, sabe? Foi massa demais. E acho que a gente nem queria sair dessa questão da parte do processo criativo, porque estava tão bom, mas aí teve uma hora que a gente teve que criar coragem e começar a produzir. Por isso que eu acho que veio tanta pluralidade de significados no nosso mobiliário. Nossa Senhora, ficar até embolando aqui. Fala. Mas uma coisa que você falou do processo também, eu acho muito interessante como que, até a Marcela já disse isso para a gente também, como é que não é linear, né? Nem sempre é um caminho lindo, cheio de flores, estamos desenvolvendo bem, estamos desenvolvendo de forma ótima, não. Toda hora a gente empaca, mesmo todo mundo tendo a mesma diretriz, a gente não concorda, e nós quatro, pelo menos, a gente tem um ego bem forte de, tipo assim, querer tentar impor a nossa ideia, e aí a gente tem que pegar na dinâmica de trabalhar junto, e todo mundo se adequando também, e, tipo assim, todo mundo querendo a sua ideia e querendo fazer do outro, e aí tem que fazer essa comunicação boa, e é muito bom também. E, tipo, mesmo criando um cronograma, a gente já tinha um cronograma bem estabelecido que foi para os ares também, porque ao longo do processo todo mundo vai tendo problema, aí não dá para entrar, aí acontece tal coisa e tal coisa, e aí tem que ir se adequando, e essa que eu acho a parte mais legal do concurso. E só por último, já alguém faz outra.